sobre o fato de ser um livro inédito, tanto no mundo acadêmico, quanto no âmbito da literatura, sobre o assunto. É um livro que tem diversas características e ele é direcionado a todas as pessoas, sem exceção. Uma linguagem fácil, acessível, de tal maneira que a gente começa falando sobre a existência de dois tipos diferentes de mensagens, né? Algumas pessoas devem estar olhando aí, eu coloco evangelho grego, evangelho hebraico, e exatamente porque historicamente são diferentes, porque os fatos históricos e os manuscritos do Mar Morto, os textos mais antigos, os inúmeros professores, catedráticos, acadêmicos do assunto reconhecem que quando você fala de cristianismo, você está falando de um texto 100% grego. Quando você fala de judaísmo, você está falando sobre um texto 100% hebraico. E eu trato, inclusive, de um aspecto que envolve os chamados Netzarim, né? Então, esse livro, ele é muito interessante pela abordagem dos temas, né? Então, a gente começa falando com relação aos aspectos que envolvem as traduções. Em seguida, a gente explica o que existe que você pode agora entrar no site, verificar. Você pode entrar no site da Sociedade Bíblica do Brasil, que você vai encontrar exatamente a mesma informação. Você pode entrar no site de Arqueologia de Israel, que você vai encontrar exatamente a mesma informação. Você pode conversar com os meus professores que me deram aulas, você vai ter exatamente a mesma informação. Então, com esse livro, a gente, como se diz, uma expressão muito carioca até, né? É outro patamar, eu acho engraçado, mas é um outro patamar, de fato, no nível que a gente vai elevar as discussões teológicas, as discussões que envolvem textos, aquilo que envolve o que se chama crítica textual, aquilo que se envolve tratar das coisas como elas são, sem emoções no ponto de vista religioso, sem emoções do ponto de vista pessoal, com uma compreensão mais ampla do que é uma mensagem de um texto bíblico, de quais são as verdadeiras questões que envolvem isso, separadamente do que a gente tem muito hoje, que é a questão do dinheiro, que é a questão material, que é a questão política, do poder, que hoje a gente vê que as pessoas que ocupam lideranças religiosas, elas também querem liderança política. E há uma contradição muito grande nisso. Alguns vão justificar dizendo que não, mas quando você analisa o texto das Escrituras, até a moeda, quando é perguntado ao Messias, né, de quem é essa moeda, o que está nela? Está nela César. Então dá a César o que é de César e ao reino dos céus aquilo que pertence ao eterno. Então há uma diferença e também há uma incongruência na estrutura religiosa, não só no Brasil, no mundo todo. É uma estrutura hierárquica, é uma estrutura pesada do ponto de vista organizacional, é uma estrutura que envolve contextos de ordem dogmática, de até desrespeito ao texto propriamente dito, tanto o texto grego, tanto o texto hebraico, tanto o texto em latim, né? Então, assim, esse livro, ele traz, abre a sua mente para uma realidade que, com certeza, você nunca ouviu falar e talvez nunca ouvisse falar, né? Se esse livro não tivesse sido escrito nesse nível de profundidade, nesse nível acadêmico, nesse nível científico, nesse nível arqueológico, nesse nível onde a gente evidencia questões fundamentais para a sua crença. A minha revisora, que é uma doutora em linguística, fez a revisão do meu livro, ela fez um comentário fantástico. Outra hora eu comento sobre isso, e ela disse assim que o que mais me impressionou e de fato me deixou muito feliz é que ela disse o seguinte, que esta obra, este livro, ele traz informações
que ao mesmo tempo que diz tudo com relação à fé das pessoas, também não interfere na fé das pessoas. Ou seja, é uma abordagem nova, inédita, fato novo no mundo acadêmico,